Olá, pessoal, boa noite. Começando hoje mais um bate-papo aqui no Estudando Exterior. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Analice, do Internacionalidades, que vai falar um pouco sobre carreira em organizações internacionais, tá? Então, vamos chegando aí, eu já vou chamar a Analice aqui para conversar com a gente. E se vocês tiverem já alguma pergunta, quiserem se adiantando, já vão deixando aí na caixinha de perguntas, tá? Aproveitem. Deixa eu já colocar a Analice aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Olá, Olá! Quanto tempo! né? Bom, gente, Obrigada por esse convite. Que bom que a gente conseguiu falar um pouquinho antes disso. Já conheci um pouco dessa história, já vi que a gente tem muita coisa em comum, então estou ainda mais é animada para a nossa live. nossa, maravilha. Pois é, gente, para quem não sabe, a gente acabou de fazer uma palestra juntas sobre como ingressar na ONU para estudantes de RI que estão apenas começando e foi incrível, né? E aí a gente está continuando aqui esse bate-papo aqui pelo Instagram. Bom, para quem está chegando agora, quem tiver qualquer dúvida, já vai deixando na caixinha de perguntas que a gente vai tentar responder ao longo da live, tá? Então, nosso objetivo é falar um pouco sobre carreira em organizações internacionais. E aí, para começar, para que a gente não perca tempo, já vou pedir para que a Analice se apresente, conte um pouco sobre a história dela, sobre o Instagram, o canal do YouTube que ela criou, e aí é isso. Pode começar, Analice. Olá, pessoal. Meu nome é Analice, eu sou de São Paulo, mas moro aqui em Estocolmo, na Suécia, há 8 anos. Sou formada em Relações Internacionais e sou criadora do canal Internacionalidades, que foi o primeiro canal no YouTube sobre o tema de relações internacionais, mas principalmente sobre justamente carreira em organizações internacionais, sobretudo na ONU. O canal existiu durante 2 anos e meio, 3 anos, depois eu descontinuei, mas agora eu voltei e os vídeos estão lá, só que não chama mais Internacionalidades, chama Analice Martinson, que é o meu nome e sobrenome. Então, quem quiser ver os vídeos, está tudo lá disponível. E agora aqui no Instagram também, que eu tenho criado conteúdo desde o final do ano passado, ainda sobretudo nessa temática de ONU. E eu tenho esse fascínio pela ONU e essa missão, essa causa que eu peguei aí, como a Nathalie agora já sabe, desde 2014, quando eu fiz o estágio na missão do Brasil junto à ONU, que a minha chefe, uma então segunda secretária, uma diplomata brasileira, me mostrou assim, sabe, uns dados assim com muita decepção de como nós éramos subrepresentados na ONU, nós brasileiros. Então foi essa a grande força, assim, a minha grande motivação para começar o Internacionalidades e que me fez voltar, porque eu vi que, infelizmente, pouca coisa, se não falar, não para dizer nada, mudou desde então. Nós representamos 0,5% do Nossa, secretariado da ONU. Nós somos 194 pessoas no universo de mais de 36 mil funcionários. Então, gente, é um número assim, meu Deus. não, é vergonhoso, né, Nathalie? Porque não Sim, só pelo tamanho do nosso país, né, em território, em população, mas também pelo tanto que a gente paga, né? Porque a gente paga com 3% do certeza. orçamento, 2,9%, que é É muito, é muito, é bastante. muito. Então, é injustificável, assim, esse número. Então, por isso que eu estou feliz de já ter te encontrado e sei que você também está com essa temática, que você fez um Sim, manual, né, sobre o estágio na ONU. Então, muito grata porque nós precisamos. Isso não é, com eu sempre certeza. falo, isso is not a man mission. Não é um homem, uma mulher, uma pessoa que vai resolver, né? É Isso. realmente nós temos que nos unir. Não, com certeza. Gente, quando você me falou os dados, nossa, eu fiquei realmente chocada. Eu não esperava que fosse tão pouco, né? É, Sim. Não, é muito, pois é. muito pouco. Esses números não refletem os voluntários. Esse é um dado que eu estou trabalhando para saber quantos voluntários internacionais brasileiros nós temos. São os funcionários do secretariado. E aí, quando você pensa nas agências, fundos e programas, nós somos 857 pessoas, o que também é muito É pouco, né? pouco. Se É você pensar. Então, e é interessante ver assim como também os brasileiros acabam sendo sempre alocados nas agências que têm mais a ver com desenvolvimento. Por exemplo, a FAO é uma das agências que nós mais temos pessoas.
Então, também, mesmo assim, nas agências, fundos e programas, a gente não está assim, presente em todas elas, né? Então, tem algumas, Uhum, assim, bem típicas, assim, de países, o que não é um problema, mas o bom seria se a gente estivesse mais espalhado e com tendo aí voz, certeza. por exemplo, na Unopos, né? Na Unesco, por exemplo. Então, mas a gente vai conseguir. Sim, sem dúvidas. Eu acho que é isso o nosso objetivo. A gente está criando conteúdo justamente para isso, para motivar outras pessoas a se candidatarem. Eu acho que é uma coisa que é importante ressaltar, que é competitivo, é difícil, mas não é impossível. Então, qualquer um, independente da nacionalidade, tem competência para trabalhar na ONU ou qualquer das suas agências. O importante, né, é realmente tentar investir nisso, porque é possível. Com certeza, com certeza. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta, vai deixando na caixinha, tá? Vai mandando aí. Então, Annalise, para começar, se você puder contar um pouco assim sobre a sua história, quais foram as agências ou programas que você já trabalhou, qual foi a experiência que você mais gostou? Sim, não, é muito interessante, Nathalie, Nathalie, como eu te disse, a ONU, assim, ela me foi apresentada na faculdade como uma entidade, né, assim, como a Casa Branca, a Santa Sé, nunca foi, assim, um possível empregador para mim. Era uma coisa que estava muito distante, eu achava, da minha realidade, né, não venho de família de diplomata, venho da periferia de São Paulo, os meus pais até hoje não sabem o que é ONU direito, então, assim, não estava no meu contexto, né? Nem a diplomacia, né? A diplomacia pública, a diplomacia brasileira, muito menos uma diplomacia internacional, né? Nesse nível de ONU. Então, mas o primeiro contato que eu tive com a ONU foi, eu era muito nova, eu tinha 21 anos, quando eu fiz um estágio no Swedish Trade Council, que é o Conselho de Comércio Exterior na Suécia. Foi, inclusive, onde tudo começou, a minha história com a Suécia começou. Eu Incrível. estava no último ano da faculdade e fiz esse estágio lá em São Paulo. E aí nós estávamos organizando, junto com a Embaixada da Suécia, que aí fica mesmo em Brasília, né? Essa é como se fosse a perna comercial da embaixada em São Paulo. Né? Então, junto com a Uhum. embaixada em Brasília e o Ministério de Relações Exteriores da Suécia, a gente estava organizando o primeiro evento chamado Symbiocity no Brasil, que é um conceito de cidade atrativa, tecnológica da Suécia. Isso há mais de 10 anos, 2009. E aí eu me lembro que eu tive como atividade telefonar para a sede da ONU Habitat, que fica no Quênia. E aí eu falei, nossa, eu vou ligar para a ONU, né? Então imagina, RI, né? O pessoal de RI, eu lá com 20 anos, a mão. Primeiro que vai ligar, né, em inglês, eu ter que conversar, fazer um convite para um diretor de não sei das quantas. Aí, gente, eu me lembro que eu tava muito nervosa, tipo, a minha boca, Eu sabe assim, o acho. queixo, ficava assim. Meu Deus, como assim eu Descobre vou falou, fazer nossa, isso? a ligação tá ruim, né, filha? Eu falei, não, é tá cortando. E tava cortando Nossa. era a minha voz. Então, foi assim que eu tive o primeiro contato, digamos assim, profissional com a Nossa. pessoa da ONU. E foi muito isso durante muito tempo no setor privado, né? Isso que foi legal, porque ter trabalhado com suecos e com essa temática de cidades sustentáveis me aproximou durante várias vezes de funcionários da ONU. Aí começou a quebrar um pouco esse mito, né? Porque eu comecei a encontrar pessoas normais, pessoas de carne e osso, pessoas que riem, pessoas. Nossa, gente, eles são acessíveis, né? Até que eu conheci um brasileiro que se tornou um grande amigo meu, que tá, a entrevista dele está até lá no meu IGTV, que é o Henrique Passini, que ele já trabalha mais de 10 anos lá em Genebra, lá na UNCTAD, e eu o conheci na Rio Mais 20. E aí, acho que foi o primeiro brasileiro funcionário internacional da ONU, passaporte azul, imunidade, sabe, diplomática que eu conheci. E aí que foi começando eu fui te dizendo, quebrar, né, essas barreiras, muitas vezes mentais, que a gente tem de que, nossa, é uma coisa muito inacessível, Sim. né? Eu acho que é o primeiro ponto. Muita gente, meu sonho seria ir para a ONU, mas eu não acho que eu sou capaz, eu não vou nem tentar, né? Acho que a primeira barreira é aquela que a gente coloca em nós mesmos, achando que a gente não tem capacidade para estar ali. Com certeza. E, inclusive, chegou uma pergunta, Analice. É, Uhum. qual a maior deficiência qualitativa que vocês encontram nos candidatos? O que é que você acha sobre isso? A deficiência das qualidades, as competências profissionais, né, dos candidatos. Sim. Olha, eu acho que uma grande barreira para a falta de brasileiros na ONU e outras organizações internacionais, primeiro, eu acredito que é a falta de informação mesmo, de se Sim. apresentar as oportunidades, de mostrar o caminho das pedras, e também a língua, né, o idioma, porque
por mais que, Sim. como você disse hoje mais cedo, que o francês também seja uma língua oficial e uma língua, uma working language da organização, você precisa falar o inglês, né? Por mais que você trabalhe Sim. num contexto de América Latina, por mais que você trabalhe na ONU em Brasília, eu trabalhei no PNUD em Brasília, ainda assim o inglês é fundamental. E aí, Com claro, em certeza. diferentes níveis, depende muito da sua posição, vai ter posição que você vai falar inglês o tempo todo, vai ter outras ocasiões que você vai falar inglês ocasionalmente, mas assim, ter uma se sentir confortável falando e escrevendo inglês, eu acho que é essencial e pode ser uma barreira, a principal barreira, talvez, para nós brasileiros. E aí depois você tem, né? Eu discuto muito isso com uma entrevista que eu fiz com uma brasileira que trabalha aqui, a Vanessa Passos está lá também, que ela trabalha numa organização internacional aqui na Suécia. E ela fala que a gente já tem uma série de desvantagens competitivas comparado com europeus, né? Por exemplo, você está aí na Uhum. Itália, você vê como é fácil viajar, o governo Sim. ajuda, o governo sueco paga para você fazer intercâmbio, né? Então imagina, Aqui você não também. precisa ver aí também, né? Não precisa nem ficar nem é muito competitivo, não. Assim, tipo, só você Sim. ser cidadão, tá bom, a bolsa tá lá, não precisa nem ficar competindo muito pela bolsa. Então, assim, eles já são muito internacionalizados, eles já têm Isso. acesso gratuito à educação, né? Então, assim, já tem uma série de fatores que, quando a gente entra para competir, se você pensar também nos japoneses, nos chineses, nos sul-coreanos, né? O nível de educação, o nível de acesso que eles têm a viagens, a intercâmbios. Então, isso muitas vezes a gente pode se sentir um pouco para trás nisso, porque o Brasil ele está um pouco que isolado geograficamente. Se você pensar o tamanho do nosso país, que é o tamanho de um continente, é caro viajar. Eu não conheço muito a América Latina. Quando eu fui ao Peru, eu lembro que o que eu paguei, assim, dava para comprar uma passagem para Paris, sabe? Tipo, é caro Ah, o que os é que você voos. faz, né? Às vezes você vai preferir para Paris. Pois é, porque não tem muita informação, você também não conhece muito, a gente não tem muito nem com os nossos vizinhos, tanto que você pode dizer que o Mercosul é meio que fracasso, assim, né, se comparado com outras Com organizações regionais, certeza. assim. Então a gente tem um problema na América Latina, assim, do nosso contato com os nossos vizinhos, então o Brasil acaba ficando muito isolado Isso. do mundo internacional. Então isso pode ser um pouco uma barreira aí, como foi perguntado, qualitativa, mas a gente tem pessoas como você, Nathalie, ajudando aí, apresentando oportunidades de bolsa, sabe? Então, assim, gente, tem condições, sabe? Assim, se você quer uma coisa, você consegue. O problema é que a maioria das pessoas desiste no caminho, porque acha assim, eu vou tentar uma vez, se eu não conseguir, não é para ser. Fica com esse fatalismo. Não, gente, é assim, Não é sabe? assim. Tem que continuar, tem que continuar. E vai ser tão bom, porque quando você conseguir, o gosto da vitória é diferente de quem já tem tudo de mão beijada, sabe? Com Você vai se tornar certeza. uma pessoa muito mais resiliente, muito mais forte. E isso a gente, brasileiro, normalmente nós saímos muito bem. Eu tenho feito uma série de entrevistas com o pessoal que trabalha em missão de paz. Na hora que começa, filho, bomba, tiro, aí ó, tesouro, o pessoal tudo correndo, os brasileiros vão peitar. Então, o brasileiro tem uns soft skills que muita gente não tem, viu? A gente é forte, é um povo forte, adaptável, sabe? E isso vale muito, né, Nathalie? É, eu acho que é muito aquela frase, né? Eu sou brasileira e não desisto nunca, né? Tem que botar essa Exatamente, frase pra valer. E eu, assim, eu gosto exatamente. sempre de ressaltar também que antes de eu conseguir meu estágio, meu primeiro estágio na ONU, eu recebi várias respostas negativas. Na verdade, muitas eu nem recebi resposta. Até hoje aí aguardo uma resposta e nada. Então, eu me inscrevi para diversas vagas antes de conseguir o estágio na ONU. O mestrado, a mesma coisa, eu me inscrevi para diversas bolsas antes de conseguir a bolsa para vir estudar na Itália. Então, eu acho que é muito disso, gente. É tentar, é não desistir e olhar os nãos como uma porta de amadurecimento, de crescimento. Então, será que eu recebi um não? Será que não é porque eu preciso melhorar meu currículo? Tem alguma coisa aqui que ainda está faltando? Pesquisar o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, né? E correr atrás, porque eu acho que quando é a hora é para vir, ela vai aparecer, né? O sim vai aparecer uma hora ou outra. Com Inclusive, certeza. tem tem uma pergunta aqui e não entendi o nome e o Luca. Ah. Qual o seu conselho para os estudantes de RI que moram no Brasil e sentem que não são capazes pelas faltas de oportunidades e sonhos distantes? Eu acho que, Luca, é o que a gente acabou de dizer, né? Nada é impossível. E o não faz parte, sabe? O não torna você mais forte, torna você mais resiliente.
é uma oportunidade, tudo é uma oportunidade de aprendizado na vida, né? Às vezes a gente só consegue ver o lado negativo, mas como você acabou de falar de maneira muito sábia, bom, eu levei um não, né? Por que será? Deixa eu olhar isso aqui, deixa eu mandar a minha carta de apresentação para uma pessoa, né, me dar uma opinião. Será que eu consegui Isso. realmente comunicar aquilo que eu sou, o que eu penso? E tudo é um exercício. Por isso que é tão importante quando você pensa em candidatura, em application, porque treino também. Eu estava olhando outro dia a minha primeira carta de apresentação em inglês, gente, estava uma catástrofe, assim, os erros básicos de inglês. Quem escreveu isso? Alguém escreveu e pôs meu nome. Não fui eu que escrevi isso. Eu tenho Então, até assim, vergonha de olhar a minha primeira carta. Meu Deus, claro que eu não passei. Olha isso aqui. É o que é óbvio. isso? Nem eu entendi o que eu estava querendo dizer naquela carta, imagina a pessoa, né? Tipo, ok. Então faz Sim. parte, assim, sabe? A questão é realmente você saber aquilo que você quer e você continuar, continuar, continuar. E uma hora vai, assim, isso é cósmico, sabe? Se você quiser, só um pouco assim, vai acontecer. Você só tem que persistir. O problema é que muitas pessoas, elas acham que elas querem uma coisa, porque vê, sei lá, veja a Annalise lá na Suécia, nossa, eu também quero ir para a Suécia, mas não sabe nada sobre a Suécia e aí a pessoa se apaixona por aquela ideia, por aquela imagem, né? No mundo de Instagrammers, né? Onde tudo parece tão lindo, maravilhoso. Aí as É, pessoas, na verdade, aquilo não é a verdade delas. Na verdade, não tem nada a ver a pessoa ir para a Suécia. Na verdade, ela deveria ir para a Itália, qualquer outro lugar, mas aí fica com aquela fixação por uma imagem, por uma vida que nossa. parece aquilo que ela deseja. Então, por isso que a gente volta na questão do autoconhecimento, de saber qual é a sua verdade, o que é você de verdade, não aquilo dos outros, olhar para você. Porque também, gente, você pode construir uma carreira internacional dentro do Brasil. Aliás, tem muita oportunidade dentro do Brasil de você trabalhar com o exterior. Então, também nem todo mundo precisa se mudar para a China, para Sim. os Estados Unidos, para o Brasil. Você pode ter algumas experiências pontuais no exterior e desenvolver uma carreira maravilhosa dentro do seu país, né? Então, tudo isso assim que a gente tem que avaliar e não desistir, né? Quando se encontrar realmente e ir até o final. Sim, inclusive o que a Andrea aqui falou, autoconhecimento ajuda muito também, sim. O que a Júlia falou também, a gente precisa aprender a ouvir o não, sem dúvidas. O não Uhum. precisa nos motivar a correr atrás de um sim. É isso que eu gosto muito de ressaltar aqui. Com certeza. O não é para mostrar a gente que alguma coisa que não tá andando, mas que pode andar, não é impossível. E é não ter medo de receber não, né? Eu trabalho com essa questão de revisão de cartas, com mentoria também. E muita gente ressalta, ai, Nathalie, eu não quero nem tentar porque eu vou receber um não, eu tenho medo, e aí se eu receber um não, não sei mais o que, é que eu vou fazer, meu mundo vai desabar. Não, gente, não é assim, assim, faz parte receber não. Assim, o não é aquilo que você já tem, você já não tá ali, você já não tá tendo a bolsa, você já não vai viajar. Então, o não você já tem. E o sim é aquilo que Uhum. pode vir de lucrativo. Então, é não ter medo, é realmente arriscar e correr atrás. E outra coisa, como o Luca aqui perguntou, questão de oportunidades. Gente, eu posto diversas oportunidades. Oportunidades não faltam, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. Oportunidades não faltam. Mas aí você precisa encontrar aquela que se encaixa no seu perfil e que você é a pessoa adequada para a vaga. Então, por isso que, inclusive, eu criei a newsletter agora, semanalmente. Eu estou enviando diversas oportunidades por e-mail. Se você ainda não se subscreveu, aproveita, o link está lá na bio. E você vai receber no seu e-mail diversas oportunidades de bolsas, de estágio, de programas, para que você comece aí a avaliar as possibilidades, para que você veja aquelas que são adequadas para o seu perfil, que preenchem os seus interesses e comece a tentar, né? Você só vai realmente saber se você vai conseguir ou não quando você começar a tentar, né? Com certeza, com certeza. E tudo é aprendizado na vida, tudo. Cada application que você faz, você vai aprendendo. Eu quero me inscrever nessa newsletter aí, eu achei Tá. muito bom. A Júlia, inclusive, colocou na newsletter maravilhosa, inclusive. Ai, obrigada, Júlia. Fico Eu vou muito feliz. indicar lá para os meus mentorados também, porque é muito, muito importante, né? Obrigada. Você, Com você ver as certeza. oportunidades, né? E você tentar. É isso mesmo. Eu acho que o importante é você tentar. E como você disse, o não a gente já tem. Então não tem nada a perder. Sim, a Camila também, a newsletter tá maravilhosa. Obrigada, Camila. Obrigada. Muito Bom, bom. chegou outra pergunta aqui. Como foi a sua candidatura para a ONU? Tá. Eu trabalhei.
Então, como eu disse, né, eu trabalhei com a ONU em diversas frentes, mas trabalhei na ONU 3 vezes, em 3 organismos diferentes. O primeiro foi um estágio lá na ONU Habitat, um estágio, infelizmente, não remunerado, no Quênia, Nairobi, no Quênia. E a minha candidatura eu fiz através da plataforma digital Inspira, através do site da Careers UN, o site oficial, um dos sites oficiais, né, de pesquisa de vagas sobre a ONU. E foi a candidatura toda digital e uma entrevista, tá? E de lá do Quênia, eu comecei a procurar oportunidades de trabalho. Eu já tinha feito 28 anos, né? Então, isso que é interessante vocês saberem também. Eu tô vendo que a Márcia, que faz parte lá do meu grupo de mentoria, tá aí, porque eu não sei se você tem esse tipo de pergunta, Nathalie, mas talvez por eu ser um pouco mais velha, algumas pessoas que me seguem são um pouco mais velhas, elas me perguntam muito assim, mas eu trabalhei até agora no setor privado e agora bateu essa coisa, eu quero trabalhar numa organização internacional, quero trabalhar na ONU, como que funciona? E eu também fui um pouco assim uma career changer, porque eu trabalhei no setor privado durante muito tempo, logo depois de formada, inclusive fiz até MBA na FGV e estava indo para o mundo corporativo. E depois dessa experiência na missão do Brasil junto à ONU, que eu senti assim que eu queria trabalhar na ONU, né? Então foi assim difícil, falando assim da gente ter essa humildade, da gente ter que engolir muitas vezes o nosso orgulho, né? Porque receber ou não quando dói também é o ego, é o orgulho, né? Com Então certeza. imagina, eu Não é estava vindo de fácil. um setor privado onde eu tinha, né, um salário muito bom, uma empresa que me trouxe para a Suécia, eu viajava de business class para o Brasil, entendeu? Pago pela empresa, eu tinha um allowance assim, podia ficar nos melhores hotéis em Brasília, em João Pessoa, no Recife, a gente trabalhou muito no Nordeste, tudo isso com uma idade muito nova, 23, 24, 25 anos. Então é muito fácil você ficar um pouco perdida, de achar que assim, uau, né, a vida é isso. Então, depois de quando eu, né, decidi fazer um mestrado e mudar de carreira, porque fazer um mestrado também foi em direção à ONU, porque teoricamente eu não precisaria, eu já tinha o meu MBA, eu já estava bem no setor privado, mas quis mudar de carreira. Então, eu falei, não, vou fazer um mestrado, vou aprender a escrever uma dissertação, fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, né, entrar no mundo acadêmico, ler peer review articles, e me tornar uma pessoa com um perfil um pouco mais acadêmico para conseguir uma oportunidade na ONU. E deu tudo certo. Eu fiz o mestrado e consegui o estágio. Só que foi difícil, porque o estágio não era remunerado e você, como estagiário, obviamente, por mais que você, né, tenha a oportunidade de fazer muita coisa, você não tem a mesma liberdade que, por exemplo, que eu tinha no meu projeto, num projeto no setor privado. Então, foi assim, bem interessante assim, ver como que eu reagi àquilo. E tanto que, no entanto, eu nem terminei o meu estágio. Era para eu ficar 6 meses, como você ficou em Genebra, mas eu fiquei 3 meses e meio porque eu já comecei a procurar emprego, porque para mim não estava rolando, sabe? Ficar sem receber e tal. E aí eu fui trabalhar no PNUD no Brasil. A minha candidatura para o PNUD, ela não aconteceu pelo Inspira. Eu preenchi o famoso formulário P11 e mandei uma carta. Os documentos foram todos por e-mail. E daí eu fiz uma entrevista e tive que fazer um teste primeiro. Tive que escrever como se fosse uma newsletter, uma notícia. Então eu recebi lá um tema, eu tinha que escrever uma notícia lá com X palavras, escolher uma foto, como se eu estivesse escrevendo num boletim informativo sobre um assunto que estava acontecendo na África. Então, isso foi bom, não no Quênia, mas então esse foi o meu contrato remunerado no PNUD. E onde eu trabalhei durante 6 meses. Aí depois eu tive uma outra oportunidade que foi assim, uma coisa que é once in a lifetime, que eu fui encontrada por um diretor da UNFCCC, United Nations Framework for Climate Convention for Climate Change, que eu nem sei, é quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. É o que organiza a COP, a Conferência do Clima. E ele me encontrou pelo LinkedIn e me convidou para trabalhar como freelance em 2 eventos da ONU. Um na Costa Rica e um no Marrocos. Então, foi tudo pago pela organização. Eles pagaram minha passagem, pagaram assim. Nossa, foi assim. Eu achei que era trote, né? Falei, nossa, vamos sequestrar, matar. Claro, não é da ONU, não. Não é de Deus esse negócio, mas era e foi uma experiência maravilhosa. Então, uma coisa para vocês saberem, tá, gente? Principalmente o pessoal que for um pouco mais velho,
tem chance sim, e você pode inclusive trabalhar como consultor para a ONU, fazendo essa parte de freelancer, né? Ir num evento, por exemplo, por que que eu fui chamada? Porque eu trabalhava com eventos e eu tinha o domínio tanto do espanhol quanto do francês. Então, nesses eventos eu ajudei na tradução e você está ali como uma consultora, como uma freelance para a ONU. Então, tem muitas portas para você entrar na ONU, não é só uma, e você falou bastante disso hoje, né, Nathalie? Sim. Bom, chegou até outra pergunta aqui sobre isso. É possível já começar a carreira em organizações internacionais ou é necessário uma carreira prévia? Então, justamente isso, né? Não tem uma regra, mas uma coisa que normalmente é bastante importante é que você tenha experiências, né? E é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo hoje também, né? Aí você pensa assim, nossa, mas eu, né, acabei de sair da faculdade, como que eu posso ter experiência? Gente, tem muita oportunidade. Você pode fazer um voluntariado, você pode escrever, é muito importante escrever também, né? Trabalhar de repente escrever lá na sua revista, na revista da faculdade, entrar em grupos. Sim, Assim, eu já saí da faculdade há muito tempo e infelizmente a minha faculdade não tinha muitas essas possibilidades. Então eu tive que trabalhar, eu trabalhei como professora de idiomas e eu fiz iniciação científica, né? sim, E o que me ajudou a conseguir o meu primeiro estágio no setor privado foi o nível do meu inglês. E isso, assim, foi um grande marco porque a pessoa que me contratou falou assim, olha, nós tínhamos pessoas de universidades melhores que a sua, ela falou isso, eu falei, mas eles não falavam inglês tão bem como quanto você. Então, ter sido professora de inglês durante 2, 3 anos, muito nova, 18, 19 anos, ajudou que eu ajuda. tivesse um nível bom de inglês para conseguir essa experiência. E depois entrar na ONU, tendo trabalhado no setor privado, foi muito fácil, porque eles, nossa, ela trabalhou nessa empresa, então, assim, quem não tem essa experiência prévia e já quer sair da faculdade, já tentar a ONU, é assim, muito voluntariado, trabalho com ONG é muito importante. Se você tiver a Sim, oportunidade, ainda mais no Brasil, a gente precisa muito, se você se envolver com a questão de sustentabilidade, questão de erradicação da pobreza. Então, trabalho voluntário, trabalho em ONGs, escrita, você escrever artigo, você ser ativa assim nessa tradução. Então, tudo que você conseguir mostrar competência, experiência vai contar muito. Então, você tem essas duas opções, ou você já ir sentido ONU mesmo, ou você tentar outras experiências e depois, mais velha, com mais experiência, você ir para a ONU. Então, não tem muito uma regra, sabe? Vai muito isso. de você. Sim, inclusive chegaram outras perguntas aqui nos comentários. Da Ângela, gostaria de saber como você conseguiu se bancar no estágio quando ele não era remunerado. Lá no Quênia, né? Foi difícil. A minha sorte foi que eu, como tinha trabalhado no setor privado, eu tinha uma poupança e quando eu fiz o meu estágio aqui o meu estágio não, desculpa, o meu mestrado aqui na Suécia, eu também tive uma bolsa do governo, uma bolsa e um financiamento estudantil que dava e sobrava para o estilo de vida que eu Nossa, tinha. Mas, assim, tanto que o dinheiro que eu havia imaginado para 6 meses, e foi uma das coisas que também que me fez, assim, até desistir do estágio no meio, eu não completei 6 meses, o que não foi um problema, o meu chefe, inclusive até hoje, meu amigo italiano, o Matias, ah, sério? ele entendeu perfeitamente, mas justamente foi essa questão, porque eu tinha sido escolhida, eu tinha sido escolhida para fazer um estágio em Bonn, na Alemanha, e em Nairobi. Mas eu queria ter uma experiência de África, e eu também imaginei que Nairobi fosse ser mais barato, né? Só que Mas não. não, assim, era muito caro, porque a gente é musungo, são pessoas não africanas, né? Então, tudo é em dólar americano. Então, mesmo o meu quarto, eu morava num quarto, com um apartamento com 5, 6 pessoas, sabe? Então, assim, mesmo um quarto só, com banheiro dividido, acho que eu pagava US$ 700, US$ 600. Caramba! Então, é muito caro, né? Era, assim, Sim, ridiculamente caro. Então, foi uma das coisas assim que me fez desesperadamente procurar um trabalho e não terminar o estágio. E isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu sei que é um grande entrave. As pessoas chegam para mim e falam, mas gente, já tem muito estágio remunerado. A Unicef em isso. Nova York paga. A Unop, se você quiser morar aqui perto de mim, na Dinamarca, maravilhosa, paga. Então, assim, já tem muitas oportunidades. E também, que eu gostaria de ter conhecido pessoas como a Nathalie, que eu não sei, existem algumas organizações, por exemplo, a Melinda and Bill Gates Foundation, algumas fundações que oferecem bolsas para quem for fazer estágio em
organizações internacionais e eu não tinha noção disso. E você, às vezes, sendo brasileiro, sendo latino-americano, você consegue, sabe? Stipendium que eles falam. Então, tem muita opção. Se você está fazendo uma faculdade, às vezes a faculdade também oferece, Isso. né? Então, assim, tem opções, sim. É tudo você tem que colocar tempo, esforço, planejamento, né? Eu não me planejei nesse sentido, mas se tivesse me planejado, talvez pudesse ter ficado até o final do estágio. Então é tudo planejamento. Eu não sabia quantas coisas custavam no Quênia, foi muito rápido o processo. Eu só fui falando sim, 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 sabe? Então, assim, formação é tudo, planejamento é tudo, e a gente consegue. Com certeza. Ai, outra pergunta aqui da Ana. Como você justificou a sua vontade de transicionar a carreira? Como que eu justifiquei talvez nas applications, né? Sim, eu acho que sim. Sim, o bom, assim, é que na minha carreira no setor privado, como eu disse, sempre foi ligada à tecnologia para cidades sustentáveis, então Green Tech. Então, para mim foi um pouco natural, assim, fazer essa ponte, porque eu já tinha trabalhado com a ONU, né, representando o setor privado, em diversas ocasiões, como eu falei, em 2009, depois de novo na Rio Mais 20, né? Então, em 2013, a gente fez um projeto junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá em João Pessoa. Então, eu já tinha contato com organizações internacionais do setor privado e sempre trabalhando com alguma coisa do bem, digamos assim, sustentabilidade, né? Então, e lá na missão do Brasil junto à ONU, eu fiquei bastante ligada ao Global Compact. Então, Ah, essa sim. parte da Private Partnerships, que já era um grande diferencial da Agenda 2030, se você comparar com os objetivos do milênio, que a participação tanto da sociedade civil, obviamente, mas do setor privado nessa nova agenda foi bastante forte. Então, eu fiquei bastante próxima disso. Então, foi assim que eu costurei. Eu costurei dizendo, olha, eu sou uma pessoa que estou vindo do setor privado, mas trabalhei com tecnologias para desenvolvimento sustentável, estive nas Nações Unidas enquanto a agenda estava sendo discutida, acompanhei debates, painéis sobre essa temática de como o setor privado pode cooperar para a agenda das Nações Unidas, para a agenda de desenvolvimento. Então, eu costurei dessa forma e eu acho que deixou meu currículo bastante interessante nesse sentido. Então, tudo assim é Nossa. comunicação, como que você apresenta, como você costura as coisas, porque Sim. às vezes você fica, nossa, né, fez isso, fez aquilo, não tem nada a ver, mas tem sim, é só você achar aquela linha e como você comunica, né? Sim, é uma coisa que eu sempre falo também. A carta de motivação, ela tem que ser estruturada nesse ponto de como você justifica uma experiência com a outra, suas experiências com a sua motivação, com o seu plano de carreira. Então, é você saber contar a história, né? Isso faz toda a diferença. Sim, Inclusive, storytelling é tudo. com certeza. Inclusive, tem aqui uma pergunta da Camila. Para qualquer vaga da ONU, tem que preencher o PER 11? Não, não todas, não todas. O P11 ele tá assim caindo um pouco em desuso, mas eu acho que o PNUD ainda usa muito. E você falou, né, do programa de Junior Professional Officers, os GPOs, que infelizmente o Brasil não tem, mas se algum dia Não, eu for ministra de Relações Exteriores do Brasil, eu vou obrigar ótimo. obrigar o Brasil Temos mais a vagas aí. investir nesse programa, é um programa fantástico. Mas eu sei que aqui na Suécia, por exemplo, se você quiser aplicar para esse tipo de Junior Professional Officer, é também um P11. Então, ainda é utilizada. A Unesco tem o seu próprio P11, que é o seu formulário individual. Então, ainda acontece ainda, mas eu vejo um movimento assim que a ONU está querendo levar todo mundo para o Inspira, né? Que é É essa mais, plataforma mais fácil. digital que ia funcionar melhor. Eu vi que tem a Lili perguntando: você estudou na Suécia? Estou em Lund. Ai, olha só, temos uma pessoa da Suécia. Eu estudei na escola de comunicação aqui, a Södertörn. Aqui em Estocolmo mesmo. Depois me manda uma mensagem lá, Lili, quando a gente puder se encontrar, né? Quando a gente se vacinar, porque eu vi que você já se vacinou, né, Nathalie? Sim, Já, olha, ontem. ontem. Tá bem? Não muito, sentindo algumas reações, tentando ficar Nossa, bem. tá bom. Espero que você fique bem. Tá, tem outra pergunta aqui da Luana. Ter mestrado é um grande diferencial para trabalhar na ONU, principalmente se não tiver muita experiência na área que está aplicando?
Como eles dizem lá, né? Sim, é um diferencial, sim, você ter um mestrado, porque o que acontece? Algumas vagas não exigem mestrado, mas aí exige que você tenha anos de experiência que compensem a falta do Isso. mestrado, né? Então, assim, acontece, você pode conseguir um trabalho, sim, profissional, sem mestrado, mas a minha sugestão é que você faça, sabe? E hoje em dia você tem várias opções, tem muito mestrado à distância, tem mestrado profissional que já é assim, um pouco mais light para quem trabalha. Então Certo. você nem precisa muitas vezes parar a sua vida, se você já é uma pessoa que está trabalhando ou uma career changer, para você conseguir fazer um mestrado. Então eu indico fazer sim, porque na hora da competição, né? Você tem tantos anos de experiência e outra pessoa, mas a outra pessoa tem um mestrado, normalmente eles vão acabar optando pela pessoa que tem o mestrado. Sim. Eu acho que é uma coisa que acaba complementando a outra, né? Ter o mestrado, ter as experiências aí são pontos chaves, né? Então, é importante sempre construir o currículo, né? É o que eu Olha, a sempre. Bruna também está em Estocolmo. Gente, me manda mensagem lá. Olha só que legal. Nossa, quantos brasileiros na Suécia? Eu não Pois é, quando esperava. eu cheguei não tinha ninguém. Que bom, me diga. Que bom. Bom, tem outra pergunta aqui da Camila. Durante a sua candidatura para o PNUD, você usou o português ou o inglês? É, inglês. Inglês, foi tudo em inglês, porque na verdade foi num centro de pesquisa que é financiado pelo PNUD e pelo governo brasileiro, mas é um centro Hum, internacional. Então foi tudo em inglês e a entrevista também foi feita em francês, francês e inglês. sim. A Carla perguntou agora, mestrado, pode contar como anos de experiência? Não, o mestrado não, né? O que acontece é que assim, algumas vagas eles falam mestrado mais 2 anos de experiência, ou na falta do mestrado, então que você tenha 4 anos de experiência, entendeu? Então, para algumas vagas, se você não tiver o mestrado, é exigido que você tenha mais anos de experiência. Essa que é a grande diferença. É, tipo, não é que uma coisa anula a outra, né? Mas assim, meio que se complementa, digamos. Uhum. Bom, será que tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa, pessoal, que vocês querem saber? Aproveitem, agora ou nunca. Brincando. Analise, tem mais alguma coisa que você queira passar, alguma mensagem que você queira deixar? Eu quero falar, né, para as mulheres que estiverem assistindo sobre o desafio, né? Hashtag Eu, Sim, secretária-geral da ONU, que termina no dia 8 de abril, é um mês de desafio e é muito importante, já que a gente está falando aí de apresentação, de você saber costurar as coisas, de você saber se apresentar, porque, gente, tudo é storytelling, é como você conta a sua história. E primeira coisa é você honrar a sua história, a sua trajetória, você ter orgulho de quem você é, você olhar para tudo que você fez, você conseguir ver beleza naquilo, ver poder naquilo, porque tudo começa de dentro. Se você não com certeza. sente isso, você não vai conseguir passar. Então é realmente olhar para sua história e ver ali, sentir orgulho de quem você é e comunicar isso. Então eu criei esse desafio que está rolando desde o dia 8 de março até o dia 8 de abril, tá lá no meu Instagram. Você tem que apresentar a sua candidatura em forma de vídeo, de reels, de post carrossel, de foto e legenda, seja criativa, para o cargo de secretária-geral da ONU, porque esse ano, teoricamente, nós teríamos de ter eleições para o novo secretário-geral da ONU, ou o Guterres, que vai pegar mais 5 anos, ou uma outra pessoa. E em 75 anos de organização, nós nunca tivemos nenhuma mulher. Então, assim, estou fazendo, não que você vá realmente apresentar essa candidatura, uma candidatura fictícia, mas é para fazer um movimento da sociedade Com civil para chamar certeza. atenção para Muito esse bom. fato e para as Eu mulheres adorei a aí ideia. se empoderarem, né, e terem coragem de se apresentar. E se você quiser entrar na competição, que se você quiser que eu mostre a sua candidatura, você vai concorrer a uma bolsa aí 100% do meu próximo curso, que eu vou lançar um curso agora em abril. Eu já tenho o meu grupo de mentoria, está fechado, não dá mais para entrar, mas eu quero lançar um curso aí voltado justamente para as pessoas que queiram entrar em organizações internacionais, Maravilha. sobretudo na ONU. Então, já aí, quem sabe, você já mata, né, dois coelhos com uma paulada só. Você já Com se certeza. faz a sua candidatura e pode ganhar aí a bolsa. Nossa, eu adorei a ideia. Eu acho que realmente está precisando, né? Incentivar mais mulheres aí a concorrerem a cargos de liderança. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? E só para finalizar aqui a pergunta que a Clara fez. Faço direito, já estou no 10º período e penso em fazer em RI. Vocês acham que os cursos se complementam para seguir carreira? Bom, eu gostaria de responder porque é muito a minha cara. Eu sou formada em Sim. direito,
pela UFESA, eu advoguei durante mais de um ano depois do meu curso e vim fazer meu mestrado em Relações Internacionais aqui na Itália com a bolsa de estudos por mérito. E eu acho que as áreas, sim, super se complementam. Tudo vai depender de qual é o caminho que você quer seguir. Eu fiz Relações Internacionais com foco em direitos humanos, né? Que não deixa de estar dentro também do direito. Então, eu acho que depende do que você quer. Se você quer direito internacional ou direitos humanos, claro que se complementam, né? Tá dentro do RI também, como tá dentro do direito. E aí vai depender, mas eu acho que as carreiras, elas podem sim encontrar um ponto em comum. Então, acho que é isso. Bom, Annalise, eu quero muito agradecer a sua presença, sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Eu sei que já está tarde para você. Então, muito Uhum. obrigada, tá? Por toda esse conteúdo que você trouxe, que foi muito esclarecedor. Gostei bastante. Bom, é isso. Obrigada. Boa Muito noite. obrigada, eu que agradeço. Fica o convite aí para as mulheres participarem do desafio. Obrigada pela oportunidade. Valeu, gente. Tchau, tchau.